Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta para a nossa terceira aula, a última dessa temporada, né? A gente vai ter umas férias, mas depois a gente volta com tudo. Bem, e na aula de hoje, como vocês já estão vendo por aqui, não, por aqui sim. Vocês estão vendo aí, a gente já vai falar sobre avaliação de desempenho. E falar de avaliação de desempenho, pessoal, é uma coisa relativamente fácil, entre aspas. Por quê? Porque avaliar desempenho é uma coisa que é característica do próprio ser humano. Nós, naturalmente, a gente está sempre avaliando, né? A gente está avaliando o comportamento das pessoas, a forma como elas se vestem, avaliando a vida alheia. É uma característica nossa. A gente está sempre avaliando um produto que a gente compra, né? Um programa que a gente assiste, uma roupa que a gente vê. Então, a gente sempre, no nosso cotidiano, a gente está fazendo esse processo de avaliação. As organizações, elas não são diferentes, elas também sempre estão trabalhando, estão trabalhando e no processo de trabalho elas estão fazendo avaliação. Só que elas avaliam o quê? Elas avaliam a qualidade do produto que ela está oferecendo no mercado, a produtividade da empresa, a lucratividade, o seu atendimento ao cliente está adequado e, claro, por que não, ela também está avaliando o desempenho das pessoas, né? Afinal, as pessoas são a mola mestra do sucesso organizacional. Então, o assunto que a gente vai ver hoje é sobre avaliação de desempenho nas organizações. Para facilitar o nosso estudo, pessoal, eu criei a metodologia do 5W2Hs para a gente aprender a avaliação de desempenho. Então, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender por que tem que ser feita a avaliação de desempenho, o que deve ser avaliado no processo de avaliação de desempenho, como eu vou fazer essa avaliação, quem deve fazer essa avaliação, quando avaliar e como eu vou comunicar essa avaliação, que é um momento muito importante dentro do processo. Eu diria que é um dos mais importantes. Então, pessoal, o que eu quero ao final dessa aula, né, que vocês vão, além do vídeo aula, tem um material que vocês vão ler, eu quero que vocês aprendam essas 6 perguntas, decorem essas 6 perguntas. Por que avaliar, o que deve ser avaliado, como fazer a avaliação, quem deve avaliar, quando avaliar e como comunicar essa avaliação, ok? Aprendendo isso aqui, a gente atinge o nosso objetivo. Bem, então a primeira pergunta: por que fazer um processo de avaliação de desempenho? O processo de avaliação de desempenho, pessoal, eu dei aí 6 exemplos de como o processo de avaliação de desempenho ele pode ser importante. Por exemplo, na parte de recompensas, ou seja, na parte salarial, vamos colocar assim, né? De repente, através da avaliação de desempenho, ele pode me dar subsídios para eu poder, de repente, aumentar o salário daquela pessoa, daquele funcionário, certo? A outra coisa importante é porque, através da avaliação de desempenho, eu posso ter uma percepção de como é que está sendo o andamento do trabalho. Se ele está sendo vantajoso, se ele está sendo coerente para a empresa e também para o funcionário. Através do processo de avaliação de desempenho, ele também pode me dar informações sobre a necessidade de treinamento e quais são esses treinamentos. É através também da avaliação de desempenho que eu posso promover, eu como líder, eu posso promover um aconselhamento para determinadas pessoas. Muita gente tem medo da avaliação de desempenho, né? Porque acha que a avaliação de desempenho está ali para monitorar o comportamento do funcionário. Pessoal, essa mentalidade ela é atrasada, certo? Ela já não trabalha mais a avaliação como isso, como uma forma de julgar. Mas a avaliação ela tem que ter subsídios para eu poder aconselhar, né? Para eu poder desenvolver o funcionário. Isso é importantíssimo. E esse aconselhamento, esse desenvolvimento, essa necessidade de treinamento, tudo isso eu sei por quê? Porque somente através de um processo de avaliação de desempenho é que eu vou poder dar um feedback. Esse feedback, né, que em português seria retroação, né, seria o retorno daquilo que foi avaliado por principal interessado, que no caso é o funcionário, mas a empresa também ela é interessada nesse processo, ok? Então já sabemos por que avaliar.
né? E o processo de avaliação, pessoal, ele é diferente, né? Ele muda de empresa para empresa, né? Então, existem várias formas de se avaliar um funcionário, né? De quem vai avaliar esse funcionário? Vai depender das empresas. Eu estou colocando aqui alguns exemplos de quem faz esse processo de avaliação de desempenho, certo? Um deles é a autoavaliação, né? Onde o próprio funcionário ele se autoavalia, né? Lá na nossa apostila, no nosso material de estudo, eu vou colocar os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses, certo? Vocês vão lá e leem lá, certo? Então, o que acontece? Existe a possibilidade da autoavaliação, existe a possibilidade de a avaliação ser feita pelo gerente, né? Outra possibilidade, essa é muito comum, a avaliação interativa, né? Que é a união da autoavaliação e da avaliação do gerente. Algumas empresas mais modernas, ela colocam também o processo de avaliação, ela deve ser feita pela própria equipe de trabalho. Então, a equipe de trabalho, aquela equipe se autoavalia, digamos assim, é um processo de autoavaliação, só que grupal, ok? E tem também uma metodologia, que é a metodologia 360. Repare, pessoal, que eu estou mostrando aqui, nessa parte, é quem deve avaliar, ou seja, quem é que faz o processo de avaliação. Aí eu estou mostrando para vocês que é o 360. Como é o 360? É que todas as pessoas, todos os meus stakeholders, né, que eles estão ao meu entorno, digamos que eu seja funcionário, eles devem participar do meu processo de avaliação. Então, assim, eu vou me autoavaliar, o meu gerente vai me avaliar, a pessoa que trabalha comigo vai me avaliar, os terceirizados vão me avaliar, as pessoas de outro setor vão me avaliar, os clientes vão me avaliar, os fornecedores vão me avaliar, então 360. Eu vou falar mais dele futuramente, porque o 360, a avaliação 360, além dele indicar quem avalia, ou seja, todo esse grupo que eu falei, ele também é uma metodologia de avaliação. Calma que a gente vai já chegar lá, certo? Além disso, pessoal, existe a possibilidade, olha que interessante, nessas empresas mais modernas, a avaliação para cima. Como é essa avaliação para cima? Porque todo mundo fala assim, eu tenho que avaliar o funcionário, certo? Mas o gerente, o líder, ele também tem que ser avaliado. E por que não como é que se diz? O funcionário avaliar o líder, né? Uma metodologia bem interessante. Outro método também que é muito comum, pessoal, é o método através da comissão de avaliação, né? Nesse caso, essa comissão varia de empresa para empresa. Em geral, o que é que se faz? Monta-se um comitê, né? Esse comitê ele é formado tanto por pessoas de vários setores e geralmente esse comitê é liderado por uma pessoa da gestão de pessoas e é essa comissão que vai fazer a avaliação de todos os funcionários da empresa. Ela é muito comum quando a empresa é muito grande. Quando a empresa é pequena, microempresa, a gente não é comum esse tipo de avaliação, né? E outro processo que também muito comum é o processo feito somente pela avaliação, pelo órgão de gestão de pessoa. Mas, embora ainda exista, esse processo ele está começando a cair. Está tentando entrar em desuso porque se torna muito caro e, na verdade, o setor de gestão de pessoas não é o ideal para ele sozinho fazer esse processo. O ideal é que ele, juntamente com o gerente de linha, geralmente ou com o comitê, no caso, aí sim a gestão de pessoas ela fica mais adequada a participar desse processo. Bem, então já trabalhamos, né? O porquê fazer, agora a gente vai o quem vai fazer e agora a gente está trabalhando o como fazer. Existem duas possibilidades de se fazer o processo de avaliação, o processo de avaliação de desempenho. Existem esses métodos tradicionais, que eu vou explicar para vocês agora, que são esses 5 que estão aparecendo aí, mas existem também os métodos mais modernos, que são os que estão sendo utilizados pelas empresas mais modernas, as empresas do século XXI. Certo? Mas esses métodos tradicionais, eles não estão errados, certo?
eles só estão cada vez mais se tornando inadequados, mas ainda assim é possível usar eles de forma eficiente, né? Então, os métodos tradicionais, eles são divididos em 5. Escalas gráficas, escolhas forçadas, pesquisa de campo, que é muito bom, eu gosto bastante, apesar de ser um método tradicional, eu acho que ele traz grandes vantagens. O método de incidentes críticos e o método de listas de verificação. Quando a gente for aprender, a gente vai ver que eu posso utilizar, inclusive, vários métodos em um só, ok? Vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Esse aqui, pessoal, é o método escala gráfica, certo? Esse método de escala gráfica é o seguinte, ele tem, como vocês podem verificar aqui, eles são divididos em fatores, né? Então, como definir esses fatores? Esses fatores são definidos pela empresa. Então, cada empresa tem determinados fatores que ela considera, a empresa considera importante para uma avaliação, né? Então, por exemplo, eu tirei esse exemplo aqui do Chiavenato e ele colocou alguns fatores que essa empresa aqui considerou adequada para avaliar o desempenho dos seus funcionários. Então, ele avaliou a produção, né, a quantidade de trabalho que é realizada, a qualidade do trabalho, ou seja, o esmero com que aquela pessoa se dedica àquele trabalho, o conhecimento do trabalho, ou seja, a perícia, o manuseio, né, daquela operação, a cooperação, ou seja, o relacionamento interpessoal, a criatividade, que é a capacidade de inovar, e a realização, a capacidade de fazer. Então, para essa empresa, os fatores que ela considera adequados para fazer uma avaliação são esses. Então, ela cria esses fatores aqui na vertical e ela cria essa régua aqui, né? Ela coloca ótimo, bom, regular, sofrível e fraco. Então, então a avaliação do desempenho do funcionário, ela é feita com base nesses fatores, se adequando a um desses aqui, ok? É muito interessante porque, assim, ó, se você for colocar criatividade, realização, cooperação, esses são fatores altamente modernos, né? Então, são fatores modernos de avaliação dentro de um método tradicional de avaliação. Então, eu posso mesclar. Não é porque o método tradicional que ele é antigo, não. Você vê que eu estou dando aqui o método de escala gráfica, que é um método de avaliação tradicional, mas, no entanto, ele coloca fatores que eu considero muito modernos. Olha que interessante, você avaliar o funcionário pela capacidade de relacionamento interpessoal dele. Isso é muito importante, tanto que nós temos uma disciplina de relacionamento interpessoal. Capacidade de inovar. Olha aí, coisa interessante. Onde foi que a gente trabalhou inovação, hein? Lá no empreendedorismo. Bem, vamos aqui passar para o próximo métodos de avaliação. O outro método, pessoal, é o método de escolhas forçadas. Né? Então, esse método de escolhas forçadas, ele já não trabalha com fatores, ele trabalha com determinados desempenhos, digamos assim. Então, o funcionário, quem for aplicar, de repente pode ser até o próprio gerente. Lembrando que esses métodos aqui, pessoal, não é só para avaliar, ele pode ser utilizado para avaliar o funcionário, mas de repente pode ser utilizar um método da escolha forçadas para o funcionário avaliar o gerente, ou então para o funcionário avaliar os seus pares, tá certo? Eu posso utilizar esse método, as escolhas forçadas, ou os próximos que a gente vai trabalhar. Então, vamos supor, ele é avaliado através de desempenho. Então, vamos supor, tem um desempenho aqui, vamos supor aqui, deixa eu clicar aqui, pronto. Não suporta pressão. Você concorda que é um desempenho. Então, ele vai ser avaliado se aquele funcionário, aquele gerente, enfim, quem for avaliado, se ele tem a capacidade de trabalhar sob pressão. Olha aqui novamente, ó. Tem bastante iniciativa, gosta de reclamar, então tudo isso pode ser trabalhado dentro do método da escolha forçada. Outra interessante, que é aquela que eu falei, pessoal, é através da pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo, ela
pode ser feita da seguinte forma. Ela pode ser feita, por exemplo, sei lá, você é técnico em administração e conseguiu trabalhar numa empresa no RH de uma empresa, no setor de gestão de pessoas de uma empresa. Então, você como técnico em administração, você pode fazer uma pesquisa de campo junto aos gerentes de cada setor, por exemplo, gerente de marketing, gerente financeiro, e simplesmente aplicar esse questionário aí, certo? Então, é feito aqui, ó. Veja que ele é dividido: avaliação inicial, análise complementar, planejamento e acompanhamento. E aqui são várias perguntas que esse técnico ele pode fazer ao gerente a respeito de um determinado funcionário, e esse gerente ele vai responder, certo? E ao final ele vai responder se ele considera que aquele funcionário é satisfatório, é mais do que satisfatório, é satisfatório ou insatisfatório. É interessante, pessoal, que essa pesquisa aberta ela é bem ampla, certo? Eu posso fazer uma entrevista, olha que interessante, eu posso aplicar essa entrevista aqui com o gerente, eu posso aplicar essa mesma entrevista com o funcionário e posso aplicar essa entrevista com uma pessoa que trabalha com o funcionário. E a partir daí eu caso essas informações e junto e dou um resultado só. Porque aí eu tenho 3 visões diferentes sobre a mesma pessoa, certo? E isso evita um dos problemas da avaliação de desempenho, alguns efeitos negativos. Por exemplo, que eles chamam de efeito halo. Por exemplo, quando eu faço na pergunta 3 aqui, né? Bem aqui. Por que o desempenho foi insatisfatório ou satisfatório? Aí ele responde que foi insatisfatório. E ele acaba respondendo de forma insatisfatória todas as demais perguntas, certo? Então, é bom essa estratégia de você fazer várias entrevistas é interessante por conta disso. Bom, essa de incidentes críticos, pessoal, confesso a você que eu nunca vi sendo aplicada. Isso não quer dizer que ela não exista, mas assim, eu conheço também algumas pessoas que trabalham com recursos humanos e eles não aplicam, mas ela existe, certo? Então, esse método de incidentes críticos, ele quer saber o quê? Ele trabalha com os extremos, entendeu? Ele não quer saber do desempenho natural do servidor, do funcionário, mas sim de como é que ele age nos extremos, nos incidentes mais críticos, digamos assim, certo? Lá na nossa apostila tem falando um pouco mais sobre ele, tá certo? Bem, isso aqui, pessoal, é uma lista de verificação que também ela é bem adequada porque ela é rápida, né? Então ela lembra um pouquinho aqueles métodos, a primeira metodologia que eu apliquei para vocês. Mas aí tem o seguinte: nós temos as seguintes áreas de desempenho. Veja aí o exemplo: habilidade de decidir. E ele é avaliado com base em uma escala de 1 a 5. Se a pessoa colocar lá 5, significa que ele tem muita habilidade para decidir. Se ele aplicar 1, é porque ele tem pouca habilidade de decidir. E aí tem várias outras, e ele é acompanhado de várias outras. Se ele aceita mudança, se ele aceita direção, se ele aceita responsabilidades, atitude, atendimento às regras, enfim. Tudo isso é avaliado através das listas de verificação. Isso aí, pessoal, que eu mostrei para vocês, são os métodos tradicionais. Note que mesmo nos métodos tradicionais, eu posso colocar coisas modernas, como, por exemplo, capacidade de inovação, capacidade de relacionamento impessoal. Eu posso estar medindo esses fatores dentro das metodologias tradicionais, tá certo? Só que essas metodologias tradicionais, pessoal, ela tem algumas críticas. Na verdade, todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Algumas críticas que são feitas a ela porque eles são considerados processos burocratizados e, ao mesmo tempo, rotineiros. E por conta disso, as empresas, as organizações, elas estão buscando novas metodologias que tirem um pouco essa carga de burocratização, né? E é nisso que surgem os métodos, as novas abordagens de avaliação de desempenho.
Então, essas novas abordagens de avaliação de desempenho, pessoal, é o que há de mais moderno, são as abordagens do século XXI. E elas trabalham principalmente com indicadores sistêmicos. E os indicadores sistêmicos são esses que estão aí. É o financeiro, os clientes, interno e inovação. Então, por exemplo, não adianta eu trabalhar de forma excelente se não adianta apenas eu trabalhar de forma excelente. É necessário que os meus clientes saibam que eu sou excelente. É necessário que os meus clientes identifiquem isso. É muito comum hoje em dia, recentemente, você comprar um determinado produto e em seguida chegar um e-mail para você pedindo para você avaliar essa compra. Aquilo, na verdade, eles estão avaliando é o desempenho do vendedor através dessa nova abordagem. Então, se o vendedor seguiu todo aquele script que lá no desenho do cargo foi feito, mas se o cliente não avaliou ele de forma positiva, aquele script do cargo não serviu de nada, certo? Ele é avaliado também, pessoal, pela questão do aspecto financeiro. Ou seja, esse funcionário ele está trabalhando de forma exemplar, muito eficiente. Mas ele está sendo eficaz? Ele está trazendo retorno para a empresa? A entrega que ele está sendo feita está voltando para a empresa em forma de finanças? Ele também está sendo avaliado por isso. E além disso, pessoal, é os aspectos de inovação, né? O funcionário, quando eu falar funcionário, pessoal, entenda, não é só aquele funcionário que está lá naquela parte de baixo do organograma, não, certo? Estou falando também dos gerentes, dos gerentes de linha, de todo mundo, né? Esse funcionário, ele tem capacidade de inovação ou ele já está lá há 10 anos e ele continua fazendo somente aquilo que aquele cargo foi designado? Né? E tem também os aspectos internos, que foram esses aspectos que a gente trabalhou nos métodos tradicionais, eles ainda continuam, ok? Bem, dessas metodologias modernas de avaliação são as metodologias de acordo com a competência, onde as competências eles vão avaliar suas competências pessoais, tecnológicas, metodológicas e sociais, né? Eu quero chamar aqui a atenção para vocês para essa avaliação através da competência metodológica, né? Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Envolve a capacidade de iniciativa e espírito empreendedor para a resolução espontânea de problemas e situações. Lembra que a gente trabalhou na disciplina de empreendedorismo, o intraempreendedorismo, que é você ser empreendedor dentro da sua própria empresa? Pois é, nas novas metodologias de avaliação, o intraempreendedorismo está sendo levado em consideração. Então, essa capacidade de você trazer o espírito empreendedor, lembra daquelas características dos empreendedores, aquelas 10, né? Então, leve as 10 características do empreendedor para dentro da organização, porque isso com certeza será bem avaliado. Ok? Outra técnica moderna de avaliação, pessoal, é a avaliação participativas por objetivo, a PPO. Ela nasce lá da administração por objetivos, né? Então, nesse caso, existem 6 processos, né? Eu não vou ler esses 6 processos, mas vocês vão ler que está descrito lá no nosso material. Mas, resumindo, é o seguinte, o gerente e os funcionários juntos, né? Os gerentes de linha e os funcionários juntos, eles estabelecem objetivos, né? O funcionário, ele sabe o que ele tem a alcançar e ele faz, e ele não tem aquela regra, né? Entre um pouquinho lá do que a gente viu na aula anterior. A forma como ele vai alcançar esses objetivos é ele que vai decidir, né? A eficácia é ele que vai fazer. Mas o gerente vai estar do lado para ajudá-lo a conquistar, ambos atingir esses objetivos. E nesse caso, o desempenho dele, a monitoração desse desempenho, pessoal, ele é feita cotidianamente, né? Não existe um prazo, um momento, já a gente vai trabalhar o quando, mas ele é cotidianamente. E quando for verificado que o desempenho dele não está a contento, eles sentam, vamos aqui voltar, vamos trabalhar o que está acontecendo,
da forma como está o nosso objetivo, que foi acordado no passado, não está sendo atingido. E é isso que dá a retroação, que é o momento do feedback. Okay? Essa é a administração participativa por objetivos. Grave esse nome, participativa por objetivos. Os dois, gerente, líder e liderado, se juntam, eles criam um objetivo, eles participam, né, conjuntamente para criar um objetivo e trabalham para alcançar esses objetivos. E ele é avaliado constantemente. E aqui, pessoal, é a avaliação 360, né, que eu já falei para você. A avaliação 360, além dela responder a pergunta quem avalia, que nós podemos ver aqui, ó, o gerente, os executivos, o colega do mesmo nível, os seus subordinados, né, o colega do mesmo nível, os outros gerentes, mas não está aqui nessa autoavaliação, né? Não está aqui também, mas você deve colocar, são os stakeholders, né? São pessoas que não estão dentro da empresa, mas que de alguma forma se comunicam com ela, né? Acionistas, não sei, fornecedores e os clientes também. Então, a avaliação 360, ela está sendo muito bem vista pela gestão de pessoas, está sendo muito utilizada e ela responde a pergunta do quem avalia, né, que são esses, mas ela também é uma metodologia, ela responde o como, ela é uma metodologia bastante moderna e bem interessante, ok? Bem, pessoal, a gente já trabalhou o porquê, já trabalhou o que, já trabalhou o como e já trabalhou quem, né? Só falta a gente trabalhar o quando e o como. O quando, pessoal, ele não tem, varia de empresa para empresa, certo? Tem empresa que ela trabalha semestralmente, tem empresa que ela trabalha trimestralmente, tem empresa que trabalha anualmente, né? O Instituto Federal ele trabalha anualmente, por exemplo, né? Mas eu conheço empresas que trabalham trimestralmente. Na avaliação participativa por objetivo, o monitoramento é constante, ele é constante. Então, assim, não existe uma regra, né? Não existe uma regra de, quando eu vou fazer esse avaliamento? Não. O ideal é que você considerar o tamanho da empresa, a estrutura da empresa. E você pode pensar assim, professor, eu trabalho numa empresa que não tem avaliação de desempenho. E aí? E aí é o grande desafio, né? Você poder instalar, digamos assim, colocar essa possibilidade de estar dentro da empresa, de colocar dentro da empresa um processo de avaliação de desempenho, né? A dica é arrisque. Faça o primeiro, você vai sentir que vai ter algum problema, aí isso já vai te dar algumas melhorias, aí vai aplicando e melhoria contínua. Vai chegar um momento que a avaliação de desempenho ela já vai fazer parte da cultura organizacional da sua empresa, ok? Só assim, eu particularmente nunca vi avaliação de desempenho de 2 em 2 meses. Isso não significa que não exista, mas eu já vi de muitas empresas avaliações trimestrais e semestrais. O mais comum é semestral, ok? Então, pessoal, ficou faltando aqui o último, que é o como comunicar. Mas esse como comunicar, a gente vai ter um fórum onde vocês vão trabalhar essa questão de como que eu vou passar esse resultado do processo de avaliação de desempenho para o meu funcionário. Ele tem todo um cuidado e ele não é simplesmente chegou e passei para ele, não. Tem todo um processo, tá bom? Então, participem do fórum, leiam o... esse fórum é uma notícia boa. Esse fórum garante uns pontos extra aí da nossa prova, tá certo? E, no mais, muito obrigado. Leia o material e até a próxima.